Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que Deus, nosso Pai Celeste, nos abençoe e nos ilumine. Meus amigos, hoje nós estamos aqui a convite, um convite muito simpático, muito amigo, que os nossos irmãos lá do Núcleo Espírita Investigadores da Luz me fizeram para eu gravar uma mensagem, uma palestra. E nos deu a liberdade de escolher o tema, o que nós agradecemos bastante também. O tema que nós vamos expor é universalidade do ensino espírita, né? Então nós vamos procurar demonstrar que o ensinamento do Espiritismo não é novo. Ele sempre existiu na humanidade. Aqueles princípios que nós conhecemos como Deus, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de amor, que é fundamental, né, na prática moral do Espiritismo, elas sempre estiveram presentes nas grandes religiões do passado, que são, na verdade, até onde nós podemos perceber, as matrizes do pensamento religioso das diversas religiões que existem hoje. Então, quando a gente fala assim que o pensamento espírita ele sempre existiu, a gente vai procurar analisar as grandes fontes da religião, que são as mais antigas, né? E que elas vieram evoluindo ao longo dos séculos, mas elas têm suas matrizes na antiguidade. Então, antes de mais nada, nós vamos fazer uma prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor, nós rogamos a vossa proteção, assistência, inspiração para o trabalho de hoje, que nossa mensagem seja útil, esclarecedora para todos aqueles que nos dão prazer de nos ouvir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, pessoal, eu gostaria de registrar também que, além do convite do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, nós tivemos também uma motivação muito especial para a gente falar sobre esse tema, né? É que anteriormente nós falávamos sobre como e por que estudar o Livro dos Espíritos. Nós fizemos uma live no canal do Instituto Espírita Gabriel Delane, falando sobre esse tema, o Livro dos Espíritos e a sua forma de estudo, né? Com a nossa querida irmã Yolanda Polimene. E aí nós enviamos o link para um irmão nosso irmão mais novo, caçula, André Luiz, inclusive o nome dele. Então, André, ele é um irmão que nós temos muito carinho, como todos, né? Mas muito especial pelo André, porque ele tem a idade dele, a diferença de idade dele para mim é entre 15 e 16 anos aproximadamente. Nessa idade, quando ele era muito neném, nós tomávamos muito conta dele, carregávamos ele no colo, passeávamos com ele, tomávamos sol de manhã na frente do prédio que nós habitávamos na época, né? E as pessoas pensavam que eu era o pai dele, né? Uma coisa curiosa. E, portanto, assim, essas vivências todas nos vinculam com um carinho muito especial pelo André. Então o André, ele assistiu a live e ele colocou alguns questionamentos, né? Ele disse assim, não, mas o Livro dos Espíritos, ele surgiu lá no século XIX, num ambiente criado pelo Iluminismo, pelaquela evolução que teve intelectual na França e tal, na Europa. E que conexão é essa com o islamismo, com o brahmanismo, né, com o Bhagavad Gita e com tantas religiões, com as religiões de matrizes africanas, né, religiões, filosofias europeias? Como é mesmo essa ideia de universalidade
do estudo do Espiritismo. Então ele me fez essa pergunta e me fez ficar mais estimulado para defender esse tema aqui diante de todos. Então, antes de mais nada, nós vamos ler um trechinho do Livro dos Espíritos mesmo, o Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec. Então, aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as seguintes perguntas, 614 e 615. Nós vamos ler, para a gente começar a situar nossas ideias. Então, tem aqui, capítulo 1 do livro 4º, melhor dizendo, livro 3º do Livro dos Espíritos, que tem aqui, características da lei natural. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Pergunta 615. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Pergunta 617. Nós demos um pulinho para a gente ir concatenando as nossas ideias. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de Deus estuda e pratica as leis da alma. Que é agora 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta. Jesus. Pergunta 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição? Resposta. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receberem a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. É por isso que os preceitos que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mesmo que incompletos ou desfigurados pela ignorância e pela superstição. Bom, então a gente vê aí nessa mensagem coisas muito interessantes. Isso aqui dá considerações muito extensas. Vamos fazer um pequeno comentário. Na verdade, a gente viu assim, leis naturais. As leis naturais são as leis divinas. Deus criou o universo material, o universo espiritual, e esses universos estão se agindo entre si, eles se entrelaçam, né? Existem fenômenos, inclusive, que são produtos dessa conjunção, né? Fenômenos psíquicos, etc. Então, o próprio fenômeno humano é uma conjunção do fenômeno físico, biológico, com o fenômeno espiritual, né? Então, nasceu o ser humano dessa união. Mas então Deus criou essas duas grandes leis, ou esses dois grandes conjuntos de leis, as leis materiais e as leis espirituais. Então, essas leis, elas sempre foram ensinadas, elas sempre estiveram no universo, disponíveis para quem quisesse pesquisar, né? E desde a antiguidade, as grandes religiões, elas ensinaram as leis divinas, né? Então a gente vê que em todos os tempos, à medida que o homem foi saindo da barbárie, né, onde foi surgindo a civilização, desde a China, do Egito, milhares de anos antes de Cristo, muito no Egito, né, nós tivemos o surgimento, o despontar, o brotar da civilização. Então, a partir dali,
foram surgindo as religiões, as filosofias, os estudos, as ciências foram se desenvolvendo e o homem pôde refletir sobre a sabedoria. E foram surgindo essas diversas religiões. Né? E no Ocidente também, né? Em Israel, foi surgindo também. Pois bem, agora a gente tem uma visão de diversidade, às vezes de diversidade muito grande, de conflitos entre as diversas opiniões, entre as diversas filosofias religiosas, às vezes conflitos até muito graves, muito tristes, mas recentemente, principalmente no século XIX, nós tivemos o surgimento de estudos interessantes, né? Ensaios sobre a história das religiões, uma obra inicialmente escrita em alemão pelo autor Max Miller, e também uma outra obra que é Os Grandes Iniciados, pelo autor francês Edouard Chouret. E outras obras também, elas não foram as únicas, que nos mostraram que as grandes religiões, elas têm pontos em comum, e pontos fundamentais em comum, que na verdade elas têm duas faces, né? Uma face popular externa, né? Onde se ensinavam fábulas, o ensino moral, o ensino adaptado à cultura desses diversos povos, os ritos, as festividades públicas e populares, né? Então essas manifestações externas, populares, que são muito diferentes entre elas, né? E existia também uma outra parte dessas religiões, que era uma parte secreta, que eles chamavam de esotérica, com S. Então esses livros nos dão conta dessa realidade e nos mostram que o ensino esotérico, eles são ensinos que eles traziam a unidade de Deus, né? Na antiga Índia, por exemplo, falar de Deus era uma coisa proibida, era uma coisa secreta, um Deus único, mas no popular existiu o politeísmo. Existiu também a unidade divina no Antigo Egito, na Grécia, na Gália, na Antiga França, é um ensino secreto. Na Cabala, a gente vê isso aí. Então, a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, tudo isso existiu nessas doutrinas secretas. A lei moral, né? A gente poderia dar alguns exemplos. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Por exemplo, a moral de Krishna, do Antigo Egito, da Antiga Índia, né? Nós encontramos esses ensinos nos livros que são conhecidos como Mahabharata, livros muito antigos. No meio desse conjunto de livros que a gente chama de Mahabharata, tem o conhecidíssimo Bhagavad Gita, que é um dos principais livros sagrados do hinduísmo. Então veja só o que tem no Mahabharata, aqui reproduzido pelo Leon Denis. Os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como assombra o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que o cercam. Veja que coisa bela, né? Quer dizer, a gente precisa levar o amor, o bem a todos, mesmo aos maus. E mais adiante o Krishna acrescenta: o homem de bem deve cair aos golpes dos maus, como o sândalo que, ao ser abatido, perfuma o machado que o fere. Bela mensagem, né, do perdão. Seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Extraordinário. E mais à frente diz: só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender Deus. Nada do que existe pode perecer, porque tudo está contido em Deus. Visto isso, não é alvitre sábio chorarem-se os vivos ou os mortos, pois nunca todos nós cessaremos de subsistir
além da vida presente. Esse aí é os ensinamentos do Mahabharata, do Krishna. Né? Isso na Índia. A gente vê como se assemelha aos ensinamentos do Espiritismo. Esses ensinamentos secretos, eles coincidem com os ensinamentos do Espiritismo. Né? A gente poderia também ir para o Egito Antigo, né? Onde a gente vê aqui a visão de Hermes Trismegisto. A luz que viste é a inteligência divina, que contém todas as coisas sob seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são o mundo material em que vivem os homens da terra. O fogo que brota das profundezas é o Verbo divino. Deus é o Pai, o Verbo é o Filho, sua união faz a vida. O destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e a viagem que fazem uma prova. Na encarnação perdem a reminiscência da sua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo, com estremecimentos de volúpia, através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes, e em que a vida divina parece-te um sonho vão. Almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém as almas virtuosas sobem voando para esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas, empregam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Tornam-se luminosas, porque possuem o divino em si próprias, e irradiam-no em seus atos. Reanima, pois, teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de alma, subindo a escada das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram juntas: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência, imortalidade. Esse é um trecho do livro Pimander, que, segundo Leon Denis, é um dos livros mais autênticos de Hermes Trismegisto. A gente poderia falar também um pouquinho sobre os escritos dos gregos antigos, né? Os mistérios de Orfeu, onde existia a imortalidade, a mediunidade, a comunicação com os espíritos, os ensinos de Pitágoras sobre a reencarnação, os ensinos de Platão sobre a imortalidade, a reencarnação. A gente vê no livro dele, Fédon. A gente lê o Fédon, que é um dos livros da filosofia platônica, você acha que está lendo um livro espírita, né? Porque é muito semelhante. Então a gente tem tudo isso como eu disse para vocês, na história das religiões. Se a gente for ler, por exemplo, os ensinos dos gauleses da antiga França, a gente vai ver o espiritismo ali também. Né? A gente vê na Cabala. A Cabala é um ensino secreto dos israelenses. Nós temos notícia de que a Cabala, que era um ensino reservado aos rabinos iniciados, ela também ensina, por exemplo, a reencarnação. Né? Pois bem, pessoal, então a gente vê essa semelhança profunda que existe entre todas essas linhas, entre essas religiões que são os pilares mestres de todas as religiões que existem hoje. Elas vieram desses ensinamentos que nós dissemos, de Buda, de Hermes Trismegisto, da Cabala, dos antigos, né? Da Grécia antiga, enfim, as religiões surgiram aí. No cristianismo também nós podemos ver os ensinos do espiritismo de forma simbólica. A imortalidade da alma é muito clara, a existência da unidade de Deus também é muito clara. A reencarnação a gente pode observar nas entrelinhas dos ensinos do Cristo, não com esse nome da reencarnação, mas em alguns momentos um ensino muito claro que Jesus dá sobre a reencarnação, né? Então, e muitas vezes nas entrelinhas. E ele, por fim, ele diz: eu não
pude ensinar tudo a vocês, mas eu vos enviarei outro Consolador, que recordará tudo o que eu vos der vos disse, e vos ensinará coisas que por hora não podeis suportar. É o Espírito da Verdade que virá futuramente, quer dizer, é a comunicação dos Espíritos que se deu na França iluminista, né, positivista do século XIX. Pois bem, então nós vemos também o islamismo. O islamismo, na verdade, ele surgiu na Península Arábica, no meio dos coraixitas, quando Maomé ele demonstrou sua superioridade com sua habilidade de conciliar os conflitos das tribos arábicas, que viviam muitas vezes em conflito ali na Península Arábica, e ele também transmitiu os ensinamentos através da mediunidade, né, do surgimento da aparição do anjo Gabriel, que ditou ao Corão, e no islamismo nós vemos uma continuidade da religião judaico-cristã, né? Então Maomé ele admite os profetas antigos de Israel, Jesus como um profeta e também os ensinamentos de Maomé. Portanto, a gente vê essas conexões todas que existem nessas grandes religiões do mundo. Quem quiser saber mais detalhes sobre o islamismo, pode consultar a Revista Espírita de Allan Kardec. Allan Kardec fez um estudo bastante detalhado sobre o islamismo e uma apreciação bastante isenta, né? Nada de extremismos, de condenar o islamismo, de entender que era uma doutrina fanática, como a gente vê hoje, perigosa, terrorista. Então a gente vê lá em Allan Kardec uma avaliação da importância dos ensinos cristãos, dos ensinos islâmicos, né, e do papel da divulgação do cristianismo no meio daqueles povos primitivos. Né? E a gente vê também um fenômeno histórico muito interessante, né, ali no Califado de Córdoba, na Espanha, logo depois do falecimento de Maomé. Aí os seguidores eles fundaram, dentre outras áreas ali, o Califado de Córdoba, que era dirigido, que era governado pelos muçulmanos, mas que viviam em paz, inclusive diversas religiões. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles viviam em paz ali. Né? Obviamente tinham que pagar os impostos, né? Mas eles tinham a liberdade de culto sobre o governo islâmico. E aí, com os séculos, os cristãos tomaram conta lá do Califado de Córdoba, e aí começaram as perseguições religiosas. Então a gente que se considera cristão, a gente às vezes se acha superior aos muçulmanos, mas teve esse exemplo que assim, a perseguição veio dos cristãos, por divisões religiosas que não tem sentido. Na verdade, nós estamos numa mesma raiz. Tudo vem de Deus. Né? E nós captamos de acordo com a nossa capacidade. Então, é preciso a gente ter essa visão universal e abraçar os irmãos. Todos somos irmãos. Tem esse negócio de, não, porque você é de outra religião, está condenado, nós estamos salvos. Não, isso todos nós vamos nos salvar com a evolução. Então, essa lei da reencarnação. Hoje nós somos espíritos, amanhã nós podemos nascer num mundo islâmico, num mundo hinduísta, num mundo chinês. E é preciso a gente abraçar todos os irmãos da mesma forma. Né? Então, o Espiritismo ele é universal porque ele tem essa categoria e, como eu disse, nós espíritos podemos reencarnar como islamistas, como judeus e por aí vai. E somos irmãos do mesmo jeito. Né? Então, essa união universal que a gente deve ter em mente e que é isso que Jesus quer de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo e ver nos seres humanos irmãos em todos os lugares onde nós estivermos. Pois bem, pessoal, além dessa conexão, né, que a gente vê no Espiritismo, nas grandes religiões do passado, nós vemos, além disso, outras conexões
né? Por exemplo, existiu no século XX um grande escritor, como eu acho que ele inclusive está vivo ainda aqui entre nós, né? Um físico norueguês chamado Fritjof Capra. O Fritjof Capra, ele é um físico, né? Não deixa de ser também um filósofo, e ele escreveu vários livros muito edificantes. Ele fala sobre ecologia, criou uma escola lá na Europa para mostrar às crianças, aos seres humanos desde crianças esse respeito ao todo, né? O respeito às plantas, aos animais, aos seres humanos, às diversas culturas, porque o Fritjof Capra, ele identificou o seguinte: ele escreveu, dentre os seus livros, tem um chamado Tao da Física, que ele nos mostra que as concepções que vieram com a revolução da física nuclear, né, da física moderna, no século XX, com aqueles pesquisadores, Heisenberg, Louis de Broglie, Rutherford, Einstein, e todos eles mostram uma concepção das partículas fundamentais, né, que eles trouxeram para a gente, a comprovação da existência de partículas subatômicas. Então, aquelas leis que hoje nós chamamos de leis da mecânica quântica, né, eles trazem modelos, segundo Fritjof Capra, que eles já eram visíveis nos indianos, nos faquires, nos yogis. Então ele faz essa comparação, né, e mostra a semelhança que existe entre esse conhecimento, que hoje é um conhecimento científico, né, um conhecimento legitimamente científico, respeitado, como é o conhecimento da física nuclear, e pelo Fritjof Capra. E não vemos muita contestação nessa posição do Fritjof Capra, não. Assim, nós entendemos que é um posicionamento aceito, né? Então você vê todas essas conexões. Então, André, a gente vê o Livro dos Espíritos como um livro que ele traz os princípios do Espiritismo, aqueles pontos fundamentais do Espiritismo, que algumas pessoas que leem não enxergam o Espiritismo como algo novo na humanidade, né? Mas na verdade as ideias espíritas, elas sempre existiram em toda a história e existem em estado de intuição no homem moderno, em grandes escritores, né? A gente vê sinais de concepção espírita, né? A gente poderia citar alguns filósofos que agora me escapa um pouco a memória, mas eu poderia citar um que bem a gente cita como exemplo, assim, porque a gente está estudando bastante sobre ele, né? A gente poderia citar muitos outros. O Benjamin Franklin, ele era um protestante da igreja calvinista, lá nos Estados Unidos, e ele era reencarnacionista, uma coisa até estranha, né? Porque assim, a gente não vê muito fluxo de ideias filosóficas orientais lá nos Estados Unidos do século XVII. A gente não vê, né? O que vê é uma vinda da cultura europeia, né? Da Idade Moderna, da Idade Média e da Idade Moderna, por ali, do protestantismo, do catolicismo, que vieram da Europa, que são religiões ortodoxas e que não adotam esses princípios reencarnacionistas, evolucionistas. Então Benjamin Franklin dizia assim: olha, na minha tumba coloque lá o epitáfio: aqui jaz Benjamin Franklin, como um livro cuja capa foi desgastada, envelheceu. Mas é ele mesmo que está ali com o mesmo conteúdo, que ressurgirá com uma nova capa, numa nova edição, melhorada e corrigida, né? Então, ou seja, ele está falando ali sobre a reencarnação. A gente pode ver em vários outros, né, escritores. A mediunidade também, por exemplo, nos compositores, a gente vê alguns que têm visões e que eles também desenvolvem
o contato com o mundo invisível, né? Como Schopenhauer, de forma inconsciente, mas ele escrevia de forma febricitante. A gente vê no mundo mais moderno aquele indiano Ramanuja, que era um matemático que não tinha curso nenhum de matemática, mas ele começou a desenvolver os seus conhecimentos lá na Índia, né, de escrever e a divulgar, mostrar aquelas equações, aquela resolução daqueles problemas complexos de matemática, até que ele escreveu para um matemático lá em Cambridge, e ele foi chamado para Cambridge. E quando chegou lá, o que aconteceu? Muitas leis não eram conhecidas, leis que o Ramanuja mostrou lá ao topo da intelectualidade matemática do mundo, não eram reconhecidos, né, aqueles princípios dele, de imediato, não eram demonstrados. Ramanuja também não tinha capacidade de demonstrar, por quê? Porque ele visualizava os problemas matemáticos e as soluções de forma instantânea, né, sem aquele desenvolvimento clássico, aquela demonstração, aquela comprovação da matemática. Né? Então, a gente vê, por exemplo, um dos seus biógrafos escreveu O Homem que Viu o Infinito, para biografar o Ramanuja. E a gente vê no filme dele, que tem inclusive no YouTube, eu aconselho para vocês. Lá em Cambridge, o professor coloca um problema super complexo no quadro que só o professor conhecia a solução. Para os alunos, aí o Ramanuja ficava olhando assim, os alunos copiando, escrevendo, o Ramanuja só olhando para aquele problema. Aí o professor perguntou, desafiou eles para resolver, o Ramanuja resolveu, né? E o professor ficou olhando assim, sim, mas comprova o que você está dizendo. Ele disse, não, mas eu não sei desenvolver. Eles, como é que você sabe a solução desse problema? Eles, eu vejo, eu enxergo. Né? E aí depois foram ficando achando aquela coisa estranha. O professor ficou irado, inclusive, achando que ele tinha olhado lá, né, na calada da noite, ido lá, pego os cadernos do professor e visto a solução. Né? Então o professor ficou meio bravo com o Ramanuja, né? Mas depois eles foram vendo que tinha muitos problemas que ele resolvia e aos poucos foram ensinando a ele, olha, o Ocidente ele exige a demonstração matemática, e foram ensinando aos poucos, ele foi aprendendo alguma coisa do desenvolvimento lógico matemático para a demonstração dos teoremas dele. Né? Mas no fim, o que descobriram? Descobriram que na hora da oração, que ele estava fazendo a sua prece, aparecia para ele uma deusa indiana. Na verdade, um espírito com a forma de deusa indiana. Ensinava matemática para ele. E aí ele captava, simplesmente ensinava a solução daqueles problemas muito complexos, e ele sabia, porque a deusa ensinava a ele. Agora, o que acontece? Depois da morte de Ramanuja, que ele morreu